Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, reunião de oração dessa tarde, lendo em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 22. 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 22. A palavra do Senhor diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, e Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fastigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 siclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, Oredim,
o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao total. Também este descendia dos gigantes. Porém, quando ele se injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Meus irmãos, é um daqueles textos típicos, né, do Antigo Testamento, com muita violência, mas é importante destacar que toda essa violência, toda essa morte implica em obediência à lei, né? A gente pode não concordar, não gostar, achar terrível, duro demais tudo isso, mas isso é pura e simplesmente obediência à lei. A falha que Davi cometeu aqui foi a de não ter se limitado a consultar o Senhor, né? Davi deveria ter consultado o Senhor somente. Somente ao Senhor Davi deveria ter consultado, ele não fez. Havia ali uma questão, né? Foram 3 anos de fome sobre a terra, e quando Davi consultou o Senhor respondeu para ele: olha, há sangue nas mãos dos descendentes de Saul. Saul foi injusto, Saul foi desonesto contra os gibeonitas. Com essa informação, Davi poderia ter avaliado então e ter consultado ao Senhor mais uma vez e questionado o Senhor que atitude tomar, o que fazer a partir desta informação, desse erro de Saul, o que o Senhor determina que eu faça, o que o Senhor deseja que eu faça, o que eu devo fazer. Mas ao contrário, o que Davi fez? Davi foi consultar os gibeonitas também, né? Ao invés de consultar só a Deus, ele foi consultar os gibeonitas também. O que os gibeonitas disseram? Olha, nós não temos a intenção de matar ninguém em Israel. Nós não queremos matar ninguém, não queremos o mal de ninguém. Mas faça apenas o seguinte: você nos dê 7 homens dos filhos de Saul e nós vamos enforcá-los como sacrifício ao Senhor. Por mais que isso seja feio, né, que seja uma coisa dura, era algo previsto na lei. Lá em Números, né, tá previsto, mas esse enforcamento, essa sentença de morte por enforcamento, mas isso deveria se dar apenas em caso de apostasia, né? No caso do povo ou daqueles que abandonavam a Deus. No caso daqueles que abandonavam, deixavam de servir a Deus, de servir ao Senhor. Então, para eles se aplicava essa sentença. E o que não era o caso aqui com relação aos gibeonitas. Mas os gibeonitas enganaram Davi. Davi perguntou para eles e eles responderam. Davi perguntou qual a opinião deles e eles responderam. Davi perguntou para eles o que ele deveria fazer e eles responderam, né? Então, meus irmãos, é preciso... Quem tem nas mãos a responsabilidade de tomar decisões precisa ter muito cuidado na hora de se aconselhar. Nós vamos ver isso em outros textos da Bíblia. Lá na frente nós vamos ver. Salomão não. O filho de Salomão, Roboão, também errou por isso, porque foi buscar conselhos com as pessoas erradas. E aqui Davi consultou os gibeonitas quando deveria ter consultado só a Deus. Existem coisas na nossa vida, decisões que nós precisamos tomar, que nós devemos perguntar somente a Deus. Só a Deus. Existem decisões muito sérias, escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida, para as quais Deus é suficiente. A resposta de Deus é suficiente, né? Basta que Ele, Deus, nos informe
ou nos oriente com relação à decisão a ser tomada, né? E muitas vezes, quando nós vamos buscar o conselho de alguém que não está preparado ou que não tem competência para nos instruir quanto à decisão a ser tomada, nós acabamos decidindo mal. E foi o que Davi fez. Nós acabamos sendo enganados. E foi o que aconteceu com Davi. Davi decidiu mal. Davi tomou uma decisão errada porque ele foi consultar alguém que o enganou e que não tinha competência para orientá-lo com relação à decisão a ser tomada naquele momento. E aí Davi então poupou Jonatas, né? Aliás, poupou Mefibosete, né? Poupou outros, mas pegou os filhos de uma das concubinas de Davi e entregou os 7 nas mãos dos gibeonitas. O que fizeram os gibeonitas? Os enforcaram lá no alto, né? E segundo eles, enforcaram como sacrifício ao Senhor, obedecendo ao preceito da lei. E aí eu volto a insistir, né? Isso tudo são características do se viver sob a lei, o tempo da lei, né? E no tempo da lei, a lei prescrevia isso, né? Que aquele que para aplacar a ira do Senhor era necessário oferecer 7 pessoas em sacrifício vivo, 7 que fossem enforcados para aplacar a ira do Senhor. Então foi isso que aconteceu ali. Aquela mãe desesperada, sem poder fazer nada para evitar a morte dos seus 7 filhos, o que ela faz então? Ela tomou um pano de saco, tomou um lençol e cobriu os cadáveres dos filhos, para que nem as aves viessem comer os cadáveres, também nem as feras do campo. Ela ficou ali velando pelos cadáveres dos filhos. Ela passou o tempo todo ali vigiando para que mal nenhum acontecesse com os corpos dos filhos, né? Os filhos já haviam sido enforcados, mas ela não queria que eles sofressem um dano maior, nada de pior, além de terem sido mortos nas condições que foram. Isso se mostra, meus irmãos, um sinal inenarrável, né, por assim dizer, do que é um amor de uma mãe por um filho, né? É um grande exemplo, né, de um amor de mãe, né? E ali, né, a gente vê esse carinho. Ela não pôde impedir que os seus filhos fossem mortos, mas ela não permitiu que os seus corpos fossem mutilados pelos animais. Agora, tudo isso acontece por conta da falta de habilidade de Davi na condução deste processo, não é? Da falta de habilidade de Davi na condução. Então, a maior de todas as lições que nós extraímos nesse texto, e para essa eu gostaria de fazer o destaque, né, é que existem decisões as quais nós devemos tomar e nós devemos buscar orientação tão somente de Deus, apenas de Deus. Apenas em Deus nós devemos buscar a resposta, a solução, o encaminhamento para a questão que nós temos que decidir, né? Se Davi tivesse buscado a orientação de Deus, tivesse ouvido apenas a Deus, Deus foi o primeiro a falar com ele. E quando Deus fala primeiro, a gente não precisa buscar uma segunda opinião. Quando a palavra de Deus ela chega primeiro na nossa vida, nós não precisamos buscar uma segunda opinião, nós não precisamos de alguém que nos oriente, que nos instrua, que nos diga o que fazer. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia.
tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. Um ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Um amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada